Olá, tudo bem? Mais um vídeo. Esse vídeo aqui, acho que eu estou atrasado com ele 1 ano. Era para eu ter gravado esse vídeo há cerca de 1 ano atrás, eu venho comentando, que é exatamente definir o que é a Palavra de Deus. Se a Palavra de Deus é a Bíblia, né, o conjunto de livros que foram reunidos pelo imperador Constantino, né, quer dizer, sob as ordens dele, que na verdade foram os bispos que definiram o cânon das Sagradas Escrituras, ou se, na minha opinião, eu vou defender isso aqui, se a Palavra de Deus é Jesus e a Bíblia é apenas um livro. Não que ela não tenha valor, não que ela não tenha importância. Tem uma importância tremenda, se não pela questão religiosa e espiritual, que eu até defendo que ela tem sim, mas até pela influência que ela teve na cultura ocidental e mundial, sem dúvida alguma. Só no Brasil são vendidos por ano cerca de 7 milhões de Bíblias. É de longe, disparado, o livro mais vendido e mais lido do mundo. Mas apesar disso tudo, eu vou defender aqui que não, a Bíblia não é a Palavra de Deus. Se nós formos analisar e ver historicamente como é que surgiu a Bíblia, o que é a Bíblia, nós vamos começar exatamente por Constantino, que por volta do ano 325 tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano, e logo depois ele convocou um concílio e pediu aos bispos que definissem, porque já que haviam vários escritos, manuscritos, considerados sagrados pelas autoridades da igreja e pelos cristãos em geral, então haveria de se ter um consenso e um canon, de quais seriam os livros sagrados que deveriam ser considerados sagrados. Nessa época havia cerca de 2.300 escritos que a cristandade considerava como sagrados. Tanto que quando os bispos se reúnem e vão falar com Constantino, apresentam a ele uma lista, olha, os livros sagrados são esses. Ele pegou essa lista, queimou e falou, não, essa não serve, vocês vão ter que me arranjar outra. E aí começaram os debates, né, dentro do concílio, o que ia ser, o que não ia ser, até que se chegou a um consenso de qual deveriam ser esses. Que na verdade é a Bíblia Católica, esse consenso é a Bíblia Católica, que tem cerca de 73 livros, fora alguns acréscimos em outros livros, que quando houve a Reforma Protestante, caíram para 66, e foram alguns acréscimos, alguns livros também foram retirados, né? O padre Paulo Ricardo, ele inclusive fala, ele cita em um vídeo dele, que a Bíblia foi escrita por católicos, foi editada por católicos e foi feita para católicos, no que eu concordo com ele. A Bíblia protestante pegou, né, essa Bíblia católica e fez uma edição sobre ela. Mas a Bíblia, né, como nós conhecemos, realmente ela foi feita por católicos, para católicos e tem tudo a ver com a Igreja Católica. E a Igreja Protestante apenas pegou essa Bíblia Católica e editou. Ela não foi atrás dos outros 2.200 e tantos manuscritos que eram considerados escrituras sagradas antes de haverem sido definidos o que seria a Bíblia. Ela não foi, a Reforma Protestante não foi lá atrás para rever isso. Ela apenas pegou o que a Bíblia Católica tinha, não, vamos tirar umas coisas aqui, tira esses livros, tira alguns textos, algumas partes que constam, e essa vai ser a nossa Bíblia. Foi isso. Foi apenas isso, né? E até a própria Bíblia, se você for ler, você vai ver que dentro da Bíblia, que nós temos hoje, evangélica ou católica, cita outros livros que não fazem parte da Bíblia. Por exemplo, se você for lá no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29, no versículo 29, é citado que havia outros livros que eram considerados pelos judeus. Lá cita as crônicas de Samuel, de Natã e de Gade. Tudo bem, você tem o livro de Samuel. Talvez fosse a isso que se referisse ali quando fala das crônicas de Samuel. Mas as crônicas de Natã e de Gade, ninguém sabe mais onde está. Um outro exemplo que eu acho tremendo, porque esse é no Novo Testamento.
Se você lê a Epístola de Judas, convém dizer que essa Epístola de Judas não é a Epístola de Judas Iscariotes, mas é a Epístola de Judas, que era irmão de Tiago, né, que fazia parte ali da família de Tiago, que foi o primeiro líder da igreja cristã, não foi Pedro. O primeiro líder da igreja cristã foi Tiago, irmão de Jesus. Tá? Se bem que é claro que esse Judas não é irmão desse Tiago. Eu só fiz um adendo aqui. Mas no versículo 14, porque ela só tem um capítulo, esse livro de Judas fica exatamente antes de Apocalipse. Você vai lá, achou Apocalipse, volta uma página, está ali a Epístola de Judas. No versículo 14, ele cita o livro de Enoque e fala inclusive que esse livro é inspirado. E esse livro de Enoque não faz parte da Bíblia. Pra você ter uma ideia, eu tenho aqui são os apócrifos e pseudo-epígrafos da Bíblia. Aqui tem cerca de 70 livros. Já saiu o número 2, eu não tenho. Que deve ter mais 70, são 140. Nada do que está escrito aqui faz parte da Bíblia. E convém dizer que muitos escritos, como o Evangelho de Maria Madalena e o Evangelho de Judas, esses sim, Iscariotes, eles já foram comprovados que são daquele período. Então não é uma coisa que alguém escreveu em 1500, que alguém escreveu em 1900, não é uma teoria da conspiração tipo o Código da Vinci. Não, eles são autenticados com relação à época em que foram escritos. E eles não são incluídos na Bíblia. O Evangelho de Tomé também. E eles não são incluídos na Bíblia. E eu te pergunto, por quê? Porque a tradição da igreja hoje não aceita mais. E nisso convém também falar que a Igreja Católica, ela tem a sua Bíblia e aceita essa Bíblia como autoridade, mas que ela é uma autoridade junto com a tradição, junto com o magistério ou ministério da Igreja. Então a Igreja Católica tem a sua Bíblia, mas ela também se pauta pela tradição, se pauta pelo magistério da Igreja, se pauta pelos editos papais, pelas bulas papais. Então, para a Igreja Católica a Bíblia tem importância, mas ela não é a definitiva regra de fé. Isso é interessante notar, porque a Igreja Protestante toma que a Bíblia é a única regra de fé, sendo que, como eu falei, a própria Bíblia evangélica é apenas uma edição da Bíblia Católica. Eles não foram lá rever isso. Bom, o meu argumento que eu quero falar, que é onde eu defendo que Jesus eu estou aqui com um negócio para eu ler aqui, que Jesus é que é a palavra de Deus e não a Bíblia, eu vou usar como texto base para defender isso, algo muito conhecido, que é o Evangelho de João no primeiro capítulo. Né? O Evangelho de João, o primeiro capítulo, me dá suporte, junto a outros textos que eu vou citar, mas principalmente ele, me dá suporte para dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que Jesus é. O Evangelho de João foi escrito em grego, é bom ressaltar isso, tá? Ele é escrito em grego, todo em grego, e ele foi voltado para os judeus que viviam, helenistas, né? Quer dizer, eram os judeus que viviam dispersos pela região ali da Ásia Menor e Europa, e que estavam dentro da cultura helenística, a cultura grega. Por isso o grego era o idioma principal dessa região e perfeitamente compreendido pelos judeus que leram esse evangelho. E perfeitamente conhecido por João, que o escreveu em grego. Vamos lá, eu começo com João, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, que diz o seguinte: no princípio era o verbo. A palavra usada ali, que foi traduzida para verbo, é logos, uma palavra grega. Então nós podemos dizer que no princípio era o verbo, ou no princípio era o logos. E o logos estava com Deus. E o logos era Deus. Guarde bem isso. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, o logos. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz, que pode ser também traduzido por fogo, dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Se nós prosseguirmos um pouquinho, agora a partir do versículo 9, ainda no capítulo 14, capítulo 1, a partir do versículo 9 até o 14. Estava no mundo, ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. E o mundo foi feito por ele, estamos falando do Logos. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo, e o Logos se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. É claro, não é necessário aqui argumentar muito para entender que se está falando de Jesus. Isso aí qualquer pessoa que está acostumada a ler a Bíblia sabe que esse primeiro capítulo, quando fala do Verbo de Deus, quando fala do Logos de Deus, se está falando de Jesus. Como eu disse, esse texto foi escrito em grego. Então eu quero primeiro começar trazendo o significado que Logos tem para os gregos, né? Porque os judeus que leram em grego o Evangelho de João, liam Logos. E o que significa Logos para os gregos e, consequentemente, para os judeus? Em Heráclito, Logos significa o discurso, significa a palavra, significa o próprio significado que as palavras têm. E também tem uma abrangência de tudo que é real, tudo que é concreto, tudo que é verdadeiro. Para Heráclito, Logos tem a ver com ordenar, com pôr em ordem. O Logos é a ordem do mundo e a sua totalidade, incluindo o próprio homem. É o próprio Deus. Lá no princípio, quando a gente lê, lá em Gênesis, né, fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Aquilo ali não foi escrito em grego, lógico, foi escrito em hebraico, mas a palavra grega que é usada ali para o abismo é caos. Caos, né? Bagunça, desordem. E a palavra grega para a ordem é cosmos. O que torna o caos em cosmos é o Logos. Lembra? E disse Deus, haja luz. Logos. E disse Deus, haja separação entre as águas de cima e as águas de baixo. Logos. É através do Logos que a bagunça, que o caos, vira o cosmos, vira a ordem. Então o Logos é o próprio princípio ordenador da natureza. E, consequentemente, é o próprio Deus. Dentro do estoicismo, que é também uma escola filosófica grega, se diz o seguinte: o estoicismo é uma doutrina filosófica que afirma que todo o universo é corpóreo e governado por um logos divino. Essa noção foi tomada do próprio Heráclito. A alma está identificada como este princípio divino, como parte de um todo ao qual pertence. Este logos ou razão universal é o que ordena todas as coisas. Tudo surge a partir dele, de acordo com ele. Graças a ele o mundo, que é um cosmos, uma ordem, uma harmonia, uma ordem perfeita, é trazido à tona por esse logos, visto que o homem buscava intensamente essa harmonia e tranquilidade de vida. Em Parmênides, outro filósofo grego, logos é o pensamento puro, não afetado pelos sentidos, por aquilo que tocamos, vemos ou sentido. Logos é a essência pura dos objetos e das coisas. Veja como essa palavra ela tem profundidade e tem uma abrangência teológica e filosófica muito grande. Tem um significado muito abrangente. Os sofistas, outra escola grega de pensamento, defendiam que o Logos era um discurso que tinha por objetivo convencer as pessoas, independente da verdade. E Sócrates se opõe a isso dizendo não. Logos é o próprio amor à verdade. Logos é a própria verdade e o amor a esta verdade. Então nós estamos vendo aqui como que essa palavra tem uma importância tão grande para o grego. Mais adiante, o Logos é concebido como a própria vida. Plotino, outro filósofo, pergunta: o que é o Logos? É como se fosse uma emanação do Espírito e da alma de Deus, que sai de dentro do mundo material e por meio desse Logos, cada pedacinho de matéria contém vida. Se lembra um pouco aquele ruach, que é uma palavra hebraica, que é o que Deus soprou no boneco de barro, que na verdade ali é lama, né? A tradução correta seria lama, soprou em Adão e tornou Adão alma vivente, espírito vivente. O Logos é esse ruach. Depois, um pouco mais à frente, outros contemporâneos aí desses gregos, né, nessa mesma época, atribuem ao Logos o poder civilizatório,
o poder de corrigir o erro e mostrar o caminho perfeito. O veem quase como divino, como o próprio Deus que cria através da palavra, e aqui é uma expressão grega, espermatikoi logoi, que quer dizer as sementes de Deus que fecundam o mundo. Ou seja, o Logos é a própria semente de Deus que fecunda o mundo para que o mundo exista, ou para que o mundo crie vida, que deixe de ser matéria inanimada para ter vida, como nos vegetais, como nos animais. Então, esse é o conceito de Logos. Esse é o que quer dizer. É sobre isso que João fala, quando fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É esse Logos, é esse conceito de Logos que está ali impresso, que está ali colocado. Em Hebreus, já aí trazendo outros textos para falar isso, em Hebreus tem o seguinte, no capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, pelo Logos de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, daquilo que se vê. Ou seja, o mundo foi criado do nada, a partir da palavra de Deus, a partir do Logos. Seguindo ainda adiante, em Hebreus 1, do versículo 1 ao 4, diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos tempos pelo Filho, Jesus, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Note que o mundo veio à existência pelo Logos. E aqui é dito que o mundo foi feito através de Jesus. Guarde isso. Lembra lá quando falou que o Verbo se fez carne? É Logos. O Logos se fez carne é Jesus. E o mundo foi feito através de quem? Aqui fala através de Jesus, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra, Logos, do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou à destra da majestade nas alturas, feito tão mais excelente do que os anjos, quanto herdou o nome mais excelente do que qualquer um dos anjos, do que qualquer um deles. Aqui nós vemos claramente que Jesus é o Logos de Deus, Jesus é a palavra de Deus. Em momento algum se diz que a palavra escrita, seja do Velho Testamento ou do Novo Testamento, é o Logos de Deus. Pelo contrário, fala que no Velho Testamento Deus falava conosco através dos profetas, mas que no tempo dessa dispensação, na plenitude dos tempos, como é falado em outros textos, Deus falou a nós por seu Filho, o seu Logos. Você percebe aqui que a palavra de Deus é Jesus, e isso eu estou usando a própria Bíblia para dizer. Eu não estou dizendo que eu acho, que eu penso, que eu imagino. Eu estou dizendo que a própria Bíblia fala, e a própria Bíblia, os próprios apóstolos e profetas, é que jogam para Jesus o título de Logos divino, de palavra de Deus. Preste atenção nisso. E aí, vamos continuar com outros textos. Efésios 3:9. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Nós sabemos, vamos voltar lá em cima de novo. Digo em cima porque eu estou aqui vendo em cima, né? O que diz aqui em João? No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E nós lemos aqui em Efésios, como acabei de ler agora, vamos lá, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Se Deus tudo criou por meio de Jesus Cristo, e se o que criou o mundo foi o Logos, então é um sinônimo. Jesus e Logos, Jesus e Palavra de Deus são a mesma coisa. Em Colossenses 1:5, que diz: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. E o que é o Evangelho? A palavra Evangelho significa boas novas. E qual é a boa nova de Deus para o homem? Jesus. A boa nova de Deus para o homem foi a Bíblia? Não, não foi. Não foi. Por que eu digo que não foi?
Primeiro, porque Jesus, isso aí eu já falei em outros vídeos, Jesus sempre, e muitas vezes falou o seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos. Quando ele falava isso, ele se referia à lei mosaica, que foi dada por Deus no alto do Monte Sinai, escrita em tábuas de pedra e entregue ao povo para que a cumprisse. Não é? O que foi dito aos antigos foi isso, a lei mosaica, né? A Torá, a palavra de Deus. Mas como é que ele prossegue sempre? Mas eu, porém, vos digo. Quando ele diz eu, porém, vos digo, ó, sabe isso aqui que foi dito aqui, escrito em pedra? Anula. Eu, porém, vos digo. Eu tenho autoridade, Jesus, não eu. Eu tenho autoridade para dizer uma nova palavra. Por quê? Porque eu sou o Logos eterno. Eu sou a palavra de Deus. E aí ele traz novos mandamentos. Vamos lá. Aqui, em Colossenses 1, do 15 ao 17, diz o seguinte, falando de Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Olha a criação de novo. Visíveis e invisíveis. Agora ele começa a falar das hierarquias celestes, das hierarquias angelicais, dos espíritos que nós não vemos. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, quando está lá escrito, e disse Deus, haja luz, e disse Deus, haja porção seca, e disse Deus, produzam os mares abundantemente, a terra abundantemente, e as flores, e as ervas conforme as suas sementes e tal. Quando ele disse isso, quando ele proferiu esse logos, era Jesus que estava criando aquilo tudo, porque foi através de Jesus que Deus criou tudo, foi por Jesus e para Jesus. Jesus é a palavra de Deus, Jesus é real, Jesus é a verdade, Jesus é o fogo de Deus, Jesus é a essência da alma de tudo, ele é a semente que fecunda o mundo, ele é o poder civilizatório que transforma o caos em cosmos. Jesus é a palavra de Deus, não é a Bíblia. Na verdade, o que eu vejo hoje, né, os protestantes criticam muito a Igreja Católica porque adora imagens, porque é idólatra, por isso e por aquilo. Mas é engraçado como não veem que existe um culto idólatra à Bíblia. É comum você chegar numa casa e ver a Bíblia aberta no Salmo 91, no Salmo 23, na oração de Abacuque. Pessoas orando a Bíblia, né? Começa a orar porque eu reivindico pela palavra, porque pela palavra de Deus eu tomo posse, que não sei o quê. Cara, você está vivendo no Velho Testamento, você é judeu. Eu não tenho nada contra o judaísmo. A única questão é que judaísmo não é cristianismo. A única questão é que judaísmo é uma religião para judeus ou quem quiser aderir. Mas se você se diz cristão e você diz que a Bíblia é a palavra de Deus, você é idólatra. Você é idólatra. Quem diz isso, inclusive, é a própria Bíblia. Olha, Jesus, ele tinha... Você vai notar uma diferença muito grande entre o que está escrito na Bíblia em geral e com Jesus. Inclusive, era uma coisa que as pessoas falavam naquela época, que Jesus, ele falava com autoridade, não era como os escribas e fariseus que viviam repetindo a Bíblia, como ocorre hoje. Ele tinha autoridade, ele falava com autoridade. E hoje, eu não confundo autoridade, hoje você vê pastor aí falando, pregador falando, padre falando, que levanta, que pula, que dá sapateado, que ri balabachê e tudo mais, que baba falando, tem cara aí que baba falando, tem cara que fala... Já viu? Você já viu o pregador assim, né? Isso não é autoridade, isso é show. E de muito má qualidade, por sinal. É um show terrível. Jesus, ele falava com autoridade porque ele é a palavra de Deus. E toda vez que ele citava o Velho Testamento, toda vez não, mas a maioria das vezes ele citava para dizer, olha, foi dito isso, mas agora mudou. O próprio apóstolo Paulo, na Epístola aos Gálatas, do começo ao fim da Epístola aos Gálatas, ele diz, aí se referindo ao Velho Testamento. Né? Claro que ele não poderia se referir ao Novo Testamento, porque não existia Novo Testamento. Tá? O Novo Testamento não existia. Na verdade, o Novo Testamento só passa a existir após o concílio lá com Constantino. Então, antes desse concílio, não existia Novo Testamento. Por isso que ele não é citado. Tá? Por isso que ele não é citado. Mas Paulo fala o seguinte, a lei, tudo aquilo que foi escrito, que era tido pelos judeus como palavra de Deus, só serviu para mostrar ao homem que, por sua justiça própria, pelo seu próprio esforço,
ninguém nunca vai ser perfeito e ninguém nunca vai ser aceitável perante Deus. E essa é a graça do Logos eterno que é Jesus. Você é aceito e você é salvo, não porque você faz força, mas porque você crê que Jesus é suficiente para te salvar. Não confundir aí, que é um grande problema, isso eu vou falar em um outro vídeo, que é achar, eu criei e estou salvo. Não é isso não. Você creu, então você tem que andar nas pegadas de Jesus. Tá? Isso é um assunto de um outro vídeo, mas é só para esclarecer. Não é só, criei e estou salvo. Em parte alguma da Bíblia se fala isso, muito pelo contrário, se fala o tempo todo o contrário disso, né? Tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Quando Jesus, por exemplo, fala lá em Mateus 29, Mateus 7, que é quando ele fala da parábola, né, dos dois fundamentos, aquele construiu uma casa sobre a areia e aquele construiu uma casa sobre a rocha. Ele diz que as palavras dele eram o fundamento da rocha. As palavras dele, todo aquele que ouvisse as palavras dele e as seguisse e as praticasse, seria como uma casa sobre a rocha. Poderiam vir os ventos, as tempestades, as inundações e não derrubariam. Mas note, é sobre a palavra dele. É sobre ele. Não sobre a Bíblia, sobre os escritos da Bíblia. Ele não fala que aquele que fundamenta... E olha que ele estava falando para judeus no primeiro século, lá por volta do ano 30 e pouco. Ele não fala que aquele que fundamentasse a sua fé e a sua vida na Torá seria como uma casa fundada sobre a rocha, não. Ele fala que sobre a palavra dele, que é sobre ele mesmo. Né? A palavra de Cristo é superior ao Velho Testamento, é superior à Torá e é superior à própria Bíblia. Porque a Bíblia é uma invenção nossa. Olha, foi como eu falei aqui, isso aqui é a Bíblia Sagrada, né? Evangélica, 66 livros. Esse aqui tem 70 apócrifos que não foram incluídos nela. Por que não foram incluídos? Não me pergunte, porque eu não sei. Por que os evangélicos, no caso os protestantes, Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio, Armínio, etc., não foram atrás dos outros textos para incluir? Eu não sei. Por que hoje que nós temos esses textos à mão, eles não são considerados? Não sei também, não faço a menor ideia. Eu quero ler uma passagem para você que está em Hebreus capítulo 4, do 12 ao 15. Porque pela palavra de Deus, vamos usar Logos, porque pelo Logos de Deus, que é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetrante até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem teremos que tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém em tudo em que nós fomos tentados, ele é poderoso para nos socorrer sem pecado. Cristo é a palavra de Deus. Cristo é a palavra de Deus, não é a Bíblia. Hoje tem um culto idólatra à Bíblia. Aí você deve, nessa altura, estar pensando, então já você quer que jogue fora a Bíblia? Não. Ela tem um valor imenso. Ela tem um valor imenso. Só que ela não pode ser colocada no mesmo pedestal que Jesus. Ela não pode ser colocada no mesmo nível que Deus e o Espírito Santo. Ela está muito abaixo. São escritos de pessoas que conviveram com Deus e tiveram a sua visão de Deus, acerca de Deus. Tanto que você vai ver Paulo com uma visão e Pedro com outra. Tanto que você vai ver Paulo uma hora falando que Deus quer que todas as pessoas sejam salvas, e em outra parte falando que Deus destinou a outras pessoas para a perdição. Ele tem a visão dele, e nós devemos estudar porque foi um grande homem. Paulo, Pedro, João, Mateus, Lucas, que não foi um apóstolo, saiba-se isso, né? Lucas escreveu, ele juntou os dados que pôde e fez uma narrativa, tanto no Evangelho de Lucas quanto no livro de Atos. Eles têm uma importância muito grande, mas o que eles escreveram não é a palavra de Deus, Jesus é a palavra de Deus. Vamos lá, eu quero citar outros textos aqui em que Jesus também fala. João 14, 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que eu vi não é minha, mas do Pai que me enviou, Jesus. João 3, 34 e 35. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus,
pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Ou seja, Jesus tinha todo o poder, Jesus tem todo o poder, e Jesus tem toda a palavra de Deus dentro de si, porque Ele é essa palavra. Eu estou até sendo repetitivo, mas eu estou querendo te dar subsídio, eu estou querendo te dar fundamento para que você entenda o que eu estou falando, e se você discordar, que você me dê então fundamentos para tal. Porque se a própria Bíblia diz que Jesus é que é a palavra de Deus, inclusive nesse texto de Hebreus que eu li, né, que a palavra de Deus é uma espada cortante, que todo mundo diz que é a Bíblia. Não, não é a Bíblia, é Jesus, eu estou te provando isso. João 14, 10. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. João 17, 8. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que tu me enviaste. Isso era Jesus orando pelos discípulos, porque eles receberam a palavra que Ele deu. Você entende que a palavra que Cristo deu não é a Bíblia, mas é a sua palavra que Ele deu e que hoje nós recebemos pela inspiração do Espírito Santo. Porque o precedente mandamento é abrogado, ou seja, é anulado, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual nos chegamos a Deus, que é Jesus. Hebreus 7, 18 e 19. Ou seja, tudo aquilo que você hoje em dia lê, que você fala que a Bíblia é a palavra de Deus, que isso e aquilo, que tudo mais, a própria Bíblia, como eu acabei de citar aqui agora em Hebreus, foi abrogado, foi anulado, não tem poder. A lei não tem poder. E hoje aí você fala, mas já só lê no Velho Testamento, não é o Novo. O que eu estou dizendo para você é isso, eles não falam do Novo Testamento claramente, porque não existia Novo Testamento quando eles escreveram isso. Mas hoje se faz do Novo Testamento uma lei. E, na verdade, no meio do povo evangélico, e aí eu vou citar inclusive os adventistas que não são evangélicos, mas hoje são tidos como, né? E os testemunhos de Jeová, idem, eles fazem da Bíblia uma lei. E a própria Bíblia está dizendo que essa lei não serve para nada, não aperfeiçoa nada. Se você decorar isso aqui de capa a capa, olha, eu posso falar com muita tranquilidade sobre isso. Eu posso afirmar que eu já li isso aqui mais de 10 vezes. Se você ler 3 capítulos da Bíblia por dia, você lê ela toda em um ano. Fora essa leitura, que é uma leitura para ler a Bíblia, eu fazia minha leitura devocional, que era onde eu buscava aqui, Deus, fala comigo, conversa aqui comigo. Leitura devocional que eu falo não é abrir assim aleatoriamente e enfiar o dedão, não. Hoje eu vou ler o Evangelho de João, hoje eu vou ler Atos dos Apóstolos, hoje eu vou ler o livro de Números, hoje eu vou ler os Salmos, que realmente são maravilhosos. Se bem entendidos, e você aplicar isso hoje para a sua vida, é maravilhoso o livro dos Salmos. Mas fora essa leitura devocional, aí então eu tinha leitura de estudos. Eu li esse livro aqui mais de 10 vezes. E eu vou dizer para você, se você não tomar cuidado, isso aqui te deixa louco. Não porque seja ruim, mas porque é introduzido na nossa cabeça pelas igrejas, que não, você tem que seguir a Bíblia, você tem que entender a Bíblia, você tem que viver a Bíblia, você tem que a Bíblia. Cara, a Bíblia é muito confusa, a Bíblia é muito contraditória. Ela deve ser lida como um livro. Quando você lê Gênesis, você sabe que é um livro que foi escrito na Idade do Bronze. Vou perguntar para você hoje, você sabe o que é entrelaçamento quântico? Nós estamos no século XXI, a física quântica surgiu por volta de 1905, então já tem mais de 100 anos, está cheio de documentário por aí falando disso, você entende o que é isso? Agora imagina Deus escrever aqui, então, segundo as leis da física quântica, eu trouxe o mundo a partir do nada por uma variação no campo quântico. A partir daí, através de uma expansão, que não sei o que, e a entropia, ninguém entende nada, porque nem você hoje entende isso. Então ele tinha que falar numa linguagem que fosse compreensível. Eu quero encerrar esse vídeo aqui falando sobre, sim, a importância da Bíblia. Tem um conto judaico que diz o seguinte: a verdade andava pelo mundo e era desprezada pelos homens. Os homens não queriam ver a verdade, ela andava nua. Se você olhava para a verdade, via a verdade como ela de fato era.
E os homens a rejeitavam, a repudiavam, não queriam saber dela. E ela ficou muito triste e deprimida num canto. Então um dia ela estava sentada no canto e vindo a parábola, com suas vestes alegóricas lindas, com sua alegria, com sua música, saltitante, feliz da vida. E aí olhou para a verdade e falou, nossa, por que você está tão triste, verdade? Aí a verdade falou, porque os homens não querem saber de mim. Então parábola falou para a verdade, não, peraí, toma algumas roupas. Aí botou umas roupas, parábola pôs algumas roupas sobre a verdade. E a verdade começou a ser recebida pelos homens e se alegrou. E todos os homens queriam ver a verdade vestida de parábola. Esse é o valor da Bíblia. É uma parábola, uma metáfora, um simbolismo. Ela é maravilhosa, quando bem entendida. Bom, eu tenho certeza que muita gente não vai concordar com o que eu falei. Eu estou aberto a discussões desde que você tenha fundamentos. Desde que você baseie a sua opinião de uma forma bem clara, bem fundamentada, bem esclarecida, bem articulada. Eu estou aberto. Ponha o seu comentário aqui nesse vídeo, ou então vá no Face e ponha o seu comentário e eu estou aberto. Mas eu quero que você me dê os fundamentos para você afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus. Baseado em tudo isso que eu falei. Se você não concorda, pegue todos os versículos que eu te dei e os rebata. E diga que está tudo errado. Só não se esqueça que esses versículos são da Bíblia, que você defende como palavra de Deus. Gente, até o próximo. Valeu.